olha o verão na Holanda. O vento. O meu cabelo. Olha outro lugar. Chegamos em Den Haag, ou Haia. Nós fomos viajar pra lá, eu e minha mãe vamos passar 3 dias. E ela montou um roteiro super arte. Praticamente tudo na Holanda que a gente tá fazendo tá sendo voltado pra arte nessa viagem. A gente foi conhecer vários lugares que eu sempre quis conhecer, ver as obras de perto, que eu sempre vi nos livros, mas nunca tinha visto. Eu acho muito interessante isso de viajar, mas dessa vez com esse olhar de artista mesmo, porque a gente foi pra olhar a arquitetura, os prédios, as luzes, os detalhes com o tempo, sabe? Diferente de quando a gente tá fazendo turismo em um lugar que a gente nunca foi e quer conhecer outras coisas. Antes de falar sobre o museu, eu queria falar um pouquinho de Den Haag, que apesar de muita gente achar que Amsterdã é a capital da Holanda, né, a principal cidade, Den Haag tem um papel muito mais importante, né, porque é onde fica toda a parte do governo, parlamento, organização internacional. Então é bem diferente, você vê um monte de gente passando de terno e gravata, uma cidade mais séria. E é bem interessante porque, assim, ela é bem histórica também, é cheia de palácio. Tem até o palácio onde o rei e a rainha tomam as decisões lá, tem muito prédio antigo, tem muito museu. E tem uma parte bem moderna, tipo, os prédios todos espelhados, bem modernão mesmo. Amsterdã é muito mais turístico, né? Muito mais internacional no sentido de você ver gente do mundo todo. E aqui é um pouquinho diferente. Aqui em Den Haag é mais elegante, assim. Você vê que o ritmo é diferente, não tem ninguém muito apressado, mas tá todo mundo mais trabalhando, sabe? Então, é uma energia bem diferente de um lugar pro outro. Agora, falando do Mauritshuis, era um museu que eu queria muito conhecer. Eles têm mais de 160 obras espalhadas pelo museu. O prédio é gigantesco, as salas são enormes, as obras ficam até uma em cima da outra, porque tem muita coisa. Só a entrada já é uma experiência. A arquitetura do prédio é fantástica e fica de frente para o lago. O Mauritshuis foi construído no século XVII, durante a chamada Era de Ouro holandesa, que foi quando fizeram esses quadros todos, que são os mais famosões, assim, foi na Era de Ouro. A arquitetura é bem clássica. A maioria dos museus aqui são as casas tombadas, né? São centenas de museus, acho que tem mais de 500 museus na Holanda. E todos eles são em casas maravilhosas, tanto as modernas quanto as antigas, né? Esse museu aí tem uma das coleções mais importantes da história holandesa, principalmente da Era de Ouro. Então, vale milhões de euros. Tem muito Vermeer, tem muito Rembrandt. Eu sou muito fã dos dois. De como eles criaram as técnicas dele. Tem muito desenho de estudos dos dois também, então não só aquelas obras mais famosas, mas a gente consegue ver eles estudando outras texturas, outras técnicas, muito legal. É muito diferente ver uma pintura quando a gente tá lá pertinho dela, consegue ver para que lado foram as pinceladas, a quantidade de tinta que eles colocavam, ver até a intensidade da cor, para pensar como aquele material foi feito. Então é muito diferente ver uma tela num computador e um tablet no celular, ou tá lá perto e conseguir ver o traço e a pincelada que foi feita. Depois eu achei fantástico esse elevador aí, transparente, fiquei com um pouco de medo, porque o museu ele é feito ao redor desse rio aí, desse lago, lindíssimo. E o museu fica abaixo do nível do mar, assim como várias coisas aqui na Holanda, né? E aí o elevador sobe e você sobe tipo a água, você tá embaixo do nível da água. Bom, aí lá em Den Haag dá pra fazer tudo a pé. A gente parou pra almoçar nesse café aí, chama Chicolatte. Eu comi um sanduíche de frango e também um chai maravilhoso. Minha mãe comeu um sanduíche de avocado. E depois estava tendo uma feria de antiguidade na pracinha bem na frente. E na frente tinha o Museu do Escher, que foi nossa próxima parada. A primeira coisa que eu acho que muita gente não sabe é que o Escher é um artista antigo, o trabalho dele é de 1890 e pouco. Tem muita gente que acha que ele é um artista vivo atual. E tem muita gente que usa ele como referência de jogos, de animação, de ilusão de ótica. Mas ele morreu em 72, então ele é um artista de 1800 e tanto. Ou seja, ele fazia essas obras todas aí sem tecnologia nenhuma mesmo. O nome do Escher é Mauritius Cornelis Escher, conhecido como Escher. Foi um artista holandês muito conhecido pelas gravuras e pelos desenhos que brincavam com a ilusão de ótica mesmo. Escher, na verdade, era um estudante de engenharia civil e dentro da faculdade o pessoal não reconhecia ele muito como muito bom em matemática. Só que olhando hoje os desenhos dele, a gente vê que tudo é completamente lógico, né? É um desenho muito de quem tem a cabeça da matemática. Mas ele começou a estudar engenharia civil e mudou para arquitetura e artes gráficas.
E pelos estudos dele, a gente vê que o cara era obcecado com lógica. Uma coisa que acontece muito na Europa é que eles colocam uma exposição dentro da outra. Então, tinham 3 exposições ou 4 acontecendo ao mesmo tempo. Esses skates aí são de artistas mulheres islâmicas, fazendo obras que remetem à cultura delas. Cada sala tinha uma obra diferente, de uma artista diferente, estava em rosa a explicação. Então, é uma maneira de forçar a barra para as pessoas não ficarem só vendo a mesma coisa, mas vendo exposições diferentes. Então, uma entra na outra, tá vendo? Então, tinha uma exposição de fotografia, aí são os estudos do Escher, tinha várias explicações sobre a casa, que eu já vou falar um pouquinho mais, que era um palácio, e a exposição de mulheres islâmicas junto. Então, cada hora você tá pegando uma referência diferente e talvez se a pessoa tivesse que escolher entrar na outra exposição, ela não entraria, mas elas estando integradas, fica mais fácil de participar de tudo. Uma coisa muito legal desse museu é que ele fica nesse palácio aí, que chama Lange Voorthout Palace. E é um lugar que é muito importante, porque esse prédio foi construído no século XVIII e por muitos anos ele era da família real. Inclusive, ele foi a casa da rainha mãe, que é a avó da rainha Beatrix. Essa daí é uma das obras mais conhecidas do Escher, chama Mão com a Esfera Reflexiva, e nela ele representa a própria mão segurando uma esfera de metal, e dentro do reflexo aparece o ambiente todo ao redor, inclusive ele mesmo. E a esfera funciona como um espelho, né? Ele brincava muito com os espelhos, só que a realidade toda é distorcida e curva. É super difícil de executar isso, então é uma brincadeira com perspectiva, mas que dá pra ver como ele tinha muita técnica e ele sempre trazia essa reflexão de que tudo depende do ponto de vista. Então essa outra obra aí, a Metamorfose, ela não tem começo nem fim. No museu eles até conseguiram colocar ela redonda e você vê que um bicho vai se transformando no outro, então eles ocupam os espaços vazios para se transformar na próxima coisa. Essas aí são as panquequinhas mini com açúcar por cima, chama Poffertjes. Que noite estrelada, bem tranquila, uma noite de verão. Bem gostosa. Ninguém na rua. Olha esse prédio daqui do caminho. Calcinha super Gostoso, né? sim.
daqui. Isso? Estamos na passagem. Uma das, né? Mas essa é lindíssima. Não, ela tem várias saídas. Ó, lá que sai na Bangkok. E aqui é a nossa saída. Let's go. Olha o verão na Holanda. O vento. O meu cabelo. Olha, outro lugar De vintage. super fashion. Hoje é domingo. Olha a blusa do As coisas Brasil. fecham. Olha na vitrine. É do Brasil. E que bem Brasília. Prepara se quiser for. Segundo dia, tava um baita frio e eu fiz uma mala super de calor. Ainda bem que minha mãe tinha levado um casaco extra. Aí eu fiquei usando esse branco dela. Bom dia. Já acordamos muito sábias na biblioteca. Cafézinho. Viemos diretar essa biblioteca e tomar um café aqui. Falaram que tinha um cafezinho ótimo e tem uma cafeteria no térreo e tem uma no 5º andar. Cada andar da biblioteca é pra uma coisa. Tem um andar só de música fantástico, cheio de CD, DVD, livros, discos e tem especialistas de cada coisa pra falar. E tem um andar só pra crianças que tem eventos, tem espaço pra brincadeira, milhares de livros, uma vista incrível da cidade toda, dos dois lados. Muito legal. Entramos numa loja. Eu esqueci meus casacos. Aí eu tô com um casaco da minha mãe. A gente entrou numa loja vintage que é por quilo. Loja cheirosa, chique. Tudo lindo, maravilhoso. Tem 2 andares e é tudo por quilo. Ai, eu vou arranjar um casaco pra mim porque estou sem. Já peguei aqui 2. Uma blusinha bem levinha. Quero ver quanto que vai dar mais ou menos, que eu não tenho ideia, mas é tipo 25 cêntimos cada quilo. Eu acho que vai ser baratíssimo. Bom, aí caminhamos muito esse dia, milhões de passos, encontramos essa loja de vinil maravilhosa. Comprei 2 clássicos só, queria comprar muitos. Eu pedi um franguinho, olha o tamanho do meu. Pode pegar o arroz, eu te mostro. Aí é vegetariano isso daqui. Olha o tanto que eles encheram o chardonnay.
Agora que veio o pãozinho, eu pedi uma porçãozinha do frango super apimentado, maravilhoso. Isso tudo são opções vegetarianas, cada um. Minha mãe passava. Vai ver. Exausta já. De novo na passagem. Ali tem várias saídas. Ontem a gente passou aqui, era super tarde, não dava pra ver nada direito. Olha aqui o Outlet de novo, tem mais um. Aquela mesma loja de comprar roupa por quilo. Comprei este vinil da Etta James, maravilhoso, 15 euros. Começando com At Last. E comprei também areta. Nem mostrei nosso hotelzinho, mas ele é bem fofo. Caminha maravilhosa. Ah, dancinha. Olha o lado moderno aqui. Por hoje é isso. Tudo moderno. E logo mais tudo mais antigo. Muito legal esse contraste. Bom dia, vlog. Bom dia, vlog. Já vamos para a primeira balada, que é o Museu número 1. Balada? Olha Museu. a roupinha dela, que gracinha. Para que eu vou. Vai. Já estamos voltando. Eles vão comer muito. Deixa não andar aqui. Ah, é copado. Hoje estamos no Museu Kunstmuseum, Museu de Arte Moderna. ainda em Den Haag. Eu nunca vi um museu tão grande com tantas exposições na minha vida. Tudo lindíssimo. A primeira exposição que passou era de cerâmica. Essa segunda, cada parede, cada cômodo do palácio está mostrando uma época diferente. E como em cada época a arquitetura e a arte dentro das casas era diferente. Então, nas primeiras a pintura era feita em couro, essa daí é uma tapeçaria. Em alguns era pintura direto da parede, em algumas era marchetaria, que é aquela arte em madeira. Olha, aqui tem uma escadinha para as crianças subirem aqui e brincarem coisinhas.
Agora viemos aqui na parte de Mondrian. Pra quem acha que Mondrian só fez aquelas coisas de 3 cores, não é verdade. Além da exposição de cerâmica, da exposição do Palácio, da exposição de Mondrian e de outros arquitetos ali da mesma época dele, tinha essa obra aí de arte de rua, tinha um monte de Kandinsky, tinha um monte de arte contemporânea, tinha uma exposição de moda. Para finalizar, tinha essa exposição de fotografia maravilhosa também, da Inês Vinot.
que são um casal de fotógrafos holandeses que fizeram centenas de fotografia de editorial e moda para Chanel, para Vogue. Muita expressão é Can Love Be a Photography, eu acho. Super legal. Depois, para finalizar, fomos para Scheveningen, que é a praia de Den Haag. Tava um ventinho, mas tava bem gostoso. A gente sentou ali no Beach Club para comer. Eu amei. Fazia tempo que eu tava sem uma praia, um mês já. E lindíssimo lá, lindo. Eu tava louca pra conhecer Scheveningen. Haja cenoura, né? Viemos aqui na praia. Maravilhosa. Mamãe vai pôr o pé na água. Pé na areia. Ali tem uns predinhos bem maravilhosos que eu moraria super. A gente foi nesse beach club aqui almoçar. Copacabana. Ali o pier. E a fofa toda feliz em molhar o pé dela. E eu não. Está uma delícia, tá vento, mas não tanto. Super fofo. Se fosse morar na Holanda, eu gostaria de morar por aqui.